Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? José, você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, né? Deixa eu só ajustar aqui. Que bom que você está conosco aqui, dependendo da hora que você esteja assistindo, né? Este é o nosso programa piloto, programa número 0, onde vamos estudar as obsessões a partir do olhar de Allan Kardec. Então, eu quero saudar vocês, quero abraçá-los em qualquer que seja o momento que você esteja assistindo a esse programa. O meu nome é Enzio Urbana, falo da cidade de Cascavel, no estado do Paraná, no oeste do estado do Paraná, para todo o Brasil, para todo o planeta, através da Web Rádio Estação da Luz, e nesse sentido quero dar um grande abraço ao nosso querido Tavares, o anfitrião desta casa, e também todas as emissoras parceiras que estão transmitindo também esse programa neste momento.
é com grande alegria, com grande afeto, com grande carinho, que vamos estar juntos todas as sextas-feiras, das 20h30 às 22h, estudando com Allan Kardec esse tema que é um problema de saúde pública, desconsiderado, porque muitas pessoas ainda não compreendem como acontece a interação entre nós que estamos encarnados e aqueles que já se encontram no mundo espiritual, aqueles que ainda não reencarnaram, os nossos desafetos, ou o que quer que seja que venha a causar um processo obsessivo. Nós vamos mergulhar na obra kardeciana, principalmente a obra kardeciana, e também vamos mergulhar nas obras subsidiárias, aquelas que nos chegaram pelo estudo de grandes pesquisadores, como a nossa querida média Ivone do Amaral Pereira, o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, né? O projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da Mansão do Caminho, em Salvador, e a obra psicográfica de médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, e tantos bons médiuns e tantos estudiosos espíritos que, fazendo uma parceria com esses médiuns, nos trazem informações relevantes e importantes sobre esse tema. Mas o nosso foco principal, esses autores, esses escritores, serão obras suplementares. O nosso foco é o olhar de Allan Kardec, é o olhar de base da doutrina espírita. E aí, hoje, nesse nosso primeiro programa, né, já vamos fazer uma prece para pedir o amparo dos amigos espirituais, para nos inspirarem, mas nesse primeiro programa, onde a gente vai mostrar como é que vai funcionar, como é que vai ser todo o desenrolar e tudo mais do nosso programa, eu trouxe um companheiro, um amigo, para ficarmos juntos aqui durante o tempo do nosso programa, para a gente começar a trocar algumas ideias, e vou dizer com vocês, eu chamei ele ainda há pouco, ele nem leu o assunto, e era justamente, eu queria sim, chegar de vez, que era para pegar de surpresa, porque esse tema exige da gente algumas, vamos dizer assim, precisamos abrir mão de alguns ditos conhecimentos consolidados, né? Então, eu trouxe aqui o nosso querido Maurício Machado, né, da cidade de Foz do Iguaçu, que tem, junto com a equipe do Esmiuçando, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h, junto com a Ana, com a Alvanira, com a Marcele, né, com a Isabel, coordenado um estudo de uma das obras do Hermínio Corrêa de Miranda, que é o Diálogo com as Sombras, dentro dos diversos grupos de estudo que hoje fazem parte do grupo Esmiuçando Allan Kardec, né? E aí eu trouxe aqui o Maurício, vou deixar ele dar o seu boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que o programa está sendo gravado, mas a exibição dele é na sexta-feira, às 20h30. Então, Maurício, dá o seu boa noite, e já, como você sabe que eu gosto de arrumar serviço para o povo, já faz a nossa prece para a gente começar, tá bom? Bora! Boa noite, povo bonito! Tudo bem com vocês, gente? Boa noite para quem está na noite, bom dia para quem é de dia, o pessoal aí que acompanha os estudos dos canais Esmiuçando, que estão lá do outro lado do nosso planeta, lá no Japão, o Carlos, a Cláudia, a Amandinha. Boa tarde para quem é de boa tarde, e é um prazer enorme ter recebido esse convite surpresa do chefe Enzio para aprender, né? E eu sempre gostei muito desses chamamentos repentinos, porque isso traz vida para aquilo que a gente faz, e a gente consegue entender as próprias ignorâncias, consegue aprender de forma colocando a mão na massa, sabe? E o Enzio, ele tem essa característica, né? Ele é surpreendente nisso. A gente brinca muito, para quem talvez não conheça o Enzio, virá conhecê-lo agora por esse programa, a gente brinca com ele, que ele é o médio passista, porque ele gosta de passar serviço para um, serviço para outro, e ele sabe que a turma que tenta estudar com ele não foge ao serviço. Então, faz 5 minutos ele falou assim:
Entra nesse link que eu acabei de te mandar aí no WhatsApp, e aqui estou eu junto com ele, participando de um novo estudo, e espero aprender muito com ele, espero aprender muito com todos vocês que nos acompanharão aí pela internet, e principalmente com o nosso mestre Allan Kardec e o nosso comandante, o Cristo. Só fazer uma pequena correção. O Enzio afoitamente, ele disse que estamos estudando a obra Dialogando com as Sombras. Não lembro agora o que você falou, mas não é. Nós estamos estudando Hermínio Corrêa de Miranda, Diversidade dos Carismas. Eu até mostrei aqui para vocês, tá bem? Então vamos serenar os nossos pensamentos, vamos entrar numa conexão própria que nos conduz a uma boa oração. Começamos agradecendo à espiritualidade superior, aos irmãos que estão a nos rodear e a intuir os bons pensamentos e que certamente nos acompanharão durante esses estudos. Cremos que em grande parte deles nos conduzindo, inclusive, e em outra parte conduzindo outros irmãos também em espírito a manterem-se atento a tudo aquilo que nos fará melhorar nessa vida. Agradecemos a Deus Pai por termos junto conosco pessoas interessadas em construir bons caminhos, abrir novos rumos para tentar evoluir de forma gradual e correta, sabedores que ainda somos de todas as nossas falhas, de todos os nossos defeitos, e por isso nós agradecemos a Deus, nosso grande Pai, e ao Cristo, nosso grande irmão condutor, por diuturnamente nos colocar diante dos nossos problemas, sem os quais não conseguiríamos nos burilar para chegar a uma melhora pessoal através do autoconhecimento. Rogamos à Irmandade Espiritual que nos proteja, que nos inspire e nos acompanhe durante todo o percurso que será travado aqui nessa nova forma de conexão com a humanidade e que traga, sempre que possível, todo aquele irmão necessitado ou aquele irmão professor, para que possamos aprender e, ao mesmo tempo, ensinar as lições que devem ser por todos apreendidas. Deus e Cristo nos guiem, nos iluminem e que, na pena de Kardec, possamos estudar e aprender muito. Que assim seja hoje e sempre. Muito bem, meu querido Maurício. Antes da gente mergulhar aqui, porque hoje é um programa para a gente mostrar como é que vai ser, como é que vai funcionar, né? Como o programa aqui está sendo gravado, né? Você vai estar assistindo ele em qualquer momento. E eu vou colocar aqui o banner novamente, e se vocês olharem na parte inferior do banner, ali no cantinho esquerdo, tem 2 números de WhatsApp, ambos 84, que é o código do Rio Grande do Norte, que é onde o Tavares mora, né, na nossa capital, Cidade do Sol, né, Natal, 84-98185-3100, 98817-5598. Você vai poder, a partir de agora, né, encaminhar para o Tavares as perguntas que vocês tenham, tá certo? Para que, em programas subsequentes, nós possamos ir respondendo a essas perguntas, tá bom? Então, deixa só um pouquinho aí mais para vocês verem, 84-98185-3100 e 98817-5598, tá? Então, vocês podem, já a partir de agora, fazerem perguntas dentro daquilo que a gente vem discutindo e em programa subsequente, tá, vai passar essas perguntas para a gente, nós vamos encaixando essas perguntas à medida que formos discutindo o tema. Nesse primeiro momento, nesses primeiros programas, nós vamos pedir que as pessoas que tenham questões pessoais, né, casuística, isso a gente possa ir respondendo de modo privado. E para o programa, nós vamos trazer as questões que tenham como foco a discussão do que está sendo tratado em cada momento, certo?
E nesse sentido, meu querido Maurício, nós vamos ler daquele jeito que você sabe que eu gosto, mastigando, né, esmiuçando, textos específicos da autoria de Allan Kardec. Né? E nós vamos pegar questões do Livro dos Espíritos, que são perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos. Então, nesses primeiros programas, que talvez durem uns 3 anos, nós vamos mergulhar, basicamente, em 3 conjuntos de textos de Allan Kardec. O primeiro desses textos, que nós vamos provavelmente já começar a entrar nele hoje, é um texto que... Você está aí com o Evangelho, sua mão, Maurício? Capítulo 28. Qual é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não estava com o capítulo 28 aberto. Capítulo 28. Coletânea de Preces Espíritas. Coletânea de Preces Espíritas é um capítulo que todo mundo conhece. Geralmente as pessoas começam por esse capítulo, né, e se preocupam com muita atenção nas preces, porque querem ler as preces, porque acham que as preces vão resolver e tudo mais e tal, e eu sinto dizer que não é bem assim que funciona, tá? Kardec colocou na introdução, no início de cada uma dessas preces, né, e tem tópico que tem mais de uma prece sobre o mesmo assunto, e ele colocou um pequeno texto chamado prefácio. Se você olhar, em cada um dos subtemas desse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, tem um tema, né? E dentro desse tema, desse subtema, você tem algumas preces, tem um que é uma prece, tem um que são mais de uma prece, tem subtema desses que são 2 ou 3 assuntos, né? E na introdução, no início de que antecedendo essa prece, ou as preces, Kardec faz uma explicação, né? Porque qual é o objetivo? O objetivo não é que você decore essas preces, porque ele e os Espíritos vão falar que a melhor prece, aquela que mais fácil chega a Deus, é a prece dita pelo coração, e não pelos lábios ou pelo cérebro, mas a que é ditada pelo coração. Então, esse capítulo é para que tenhamos uma noção do que é, de fato, esse momento de diálogo temático, né? Você vai conversar com Deus, você vai conversar com os Espíritos, né? No estado, porque o que vai diferenciar esse diálogo de outros diálogos é o estado com que você se coloca, um estado de prece. E aí ele traz uma explicação para que eu possa entender o teor, a essência desse diálogo temático que eu estou tendo com Deus ou com os Espíritos, né? Então, essa é a essência, esse é o objetivo dele ter escrito esse capítulo, e da onde eu tirei isso? Da própria introdução do capítulo, né? Ele deixa isso muito claro, tá? E aí, se você der uma adiantadazinha, qual é o último assunto, qual é o último tema, na verdade são 2 temas, né, que Kardec trata no capítulo da Coletânea das Preces Espíritas? O último item, no item 5, preces pelos doentes e pelos obsidiados, o item 81 a 84 prevê a prece pelos obsidiados. Você viu que curioso, Kardec não colocou nada ao acaso. Ele colocou no mesmo conjunto, no mesmo tema, no mesmo diálogo-tema, doentes e obsidiados. Ele colocou no mesmo lugar. Isso já está me antecipando algumas coisas, certo? Está me antecipando algumas coisas. Por isso que no começo nós dissemos, obsessão é um problema de saúde pública, tá? Mas isso nós vamos mergulhar no decorrer dos estudos.
E aí, se você observar, como você disse, do item 81 a 84, o item 81 é o prefácio do tema Prece pelos Obsidiados. Meu querido Maurício, vai ser o primeiro texto que nós vamos estudar. Esse prefácio. E você vai ver, Maurício, que é o tratado, o TCC, né, a monografia, a dissertação, a tese, escrita até hoje, mais completa sobre o tema obsessões. Dependendo da tradução, são 3, 2 ou 4 parágrafos. Né? A maioria das traduções manteve o respeito de 3 parágrafos. Né? Tem algumas que têm 2, tem algumas que têm uma ou outra que são 4. Mas a maioria das traduções são 3 parágrafos. É 1,5 páginas, dependendo da sua edição, dependendo do tamanho da fonte, da letra. Né? Tem alguns, eu já peguei volumes maiores que cabem dentro de 1 página, sobe espaço. Então, é um textinho pequeno no seu tamanho, mas eu peguei esse texto, né, e eu transformei esse texto, eu fiz o que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Eu transformei esse texto em 9 perguntas e em 9 respostas. Só fiz o que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Então, são 9 perguntas que são respondidas nesse texto. Então, esse vai ser o primeiro texto que nós vamos mergulhar. Então, você que está assistindo o estudo, né, já deixa o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, guarda assim do teu lado, já deixa ele aí prontinho, porque nesses nossos primeiros programas nós vamos mergulhar nesse texto. Com muita calma, sem pressa, a gente entender bem o que Kardec entende sobre obsessões. Na sequência, Maurício, né, ou ali em conjunto, está com o Livro dos Espíritos? É, perfeito. Abre ela aí. 23? Hã? Capítulo 23? Não. Livro dos Espíritos? É. Ah, não, 23 é o Livro dos Médios, desculpa. Mas não. Diga, onde? Capítulo 9 da segunda parte. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal? Exatamente. Aqui, nós vamos ver da pergunta 456 até quase o final da obra, certo? É quase o final da obra. Provavelmente, o final do capítulo. A gente vê, assim, detalhadamente, nós vamos da questão 456 a 482, 483. E as outras questões, até finalizar o livro, na 557, nós não vamos ver todas as questões, nós vamos ver algumas questões. Né? E aí você já trouxe uma coisa muito curiosa. Mas, Enzio, você estudando obsessões com Allan Kardec, eu pensei que você ia começar pelo capítulo 23 do Livro dos Médios, que é o capítulo onde ele fala das obsessões. Não necessariamente. Calma. Mas o título do capítulo é Obsessões, ou dependendo da tradução, é Das Obsessões, né? Então, eu pensei que você ia começar por esse. Calma. Nós vamos falar dele ainda hoje. Mas segura aí, tá? Segura aí. Depois que vimos essas questões, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81, nós vamos descobrir o que é a obsessão, certo? No capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver os seus fundamentos filosóficos. E aí depois, quando a gente terminar isso aqui, ou até no decorrer, aí nós vamos para a Revista Espírita. Na Revista Espírita, nós vamos estudar um texto longo, certo? Tão longo que Kardec dividiu em 5 partes, que é o estudo sobre os possessos de Morzine. Dezembro de 1862, janeiro
fevereiro, abril e maio de 63. Aí, acho que julho de 63, ele traz um complementozinho. Mas essas cinco partes, esses cinco momentos, dezembro de 62, janeiro, fevereiro, abril, ele pulou março, abril e maio de 63, é sim, é o compêndio sobre obsessões que nós precisamos conhecer. Então, nesse primeiro momento dos nossos estudos, nós vamos trabalhar com esses 3 textos. Item 81 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Questões de 456 a 483, 82, eu não lembro qual é a última questão do subtópico, né? Mais algumas questões do capítulo 9, e o texto, estudos sobre os processos de Mozzini, da Revista Espírita. Tá? Aí, Êzio, e o capítulo 23 do Livro dos Médiuns? Quando é que nós vamos ver? Daqui a pouco a gente vê, tá? Segura aí. Maurício, você quer comentar alguma coisa sobre esses... Bom, são 3 textinhos, algumas perguntinhas aqui, 456 a 480 e alguma coisa, são 30 perguntas ali, né? Mais os textos da Revista Espírita, que a pessoa diz assim, eu já li, é facinho, então, não sei para que programas para estudar isso. O que você acha? Meu querido, é assim, nós dois estamos na academia, né? Eu dando as minhas aulinhas aqui de filosofia, você com as suas turmas, e normalmente quando você vai tentar fazer uma abordagem sobre um assunto específico, parece que a roda já foi toda inventada, já está pronta, não tem mais o que fazer, é só copiar, né? E produzir mais do mesmo. Isso é até um problema com relação a TCC, porque a escolha do tema para elaborar um bom TCC, ou uma boa monografia, uma boa dissertação, uma boa tese, ela vai estar intimamente atrelada e dependente da atualidade com que se pretende tratar determinados temas. O tema pode até possuir uma certa poeira já impregnada em virtude do tempo. Mas dependendo das maneiras como se fizeram as abordagens até então, pode ser que não se tenha atingido o maior número possível de pessoas com determinado nível de compreensão. Falando de um jeito fácil, eu tenho algumas obras de filosofia aqui no escritório que eu acho que eu sou meio burro por natureza, ou tenho assim um intelecto um tanto quanto limitado, porque eu já li essas obras 4 vezes, às vezes algumas mais, e eu consigo dizer hoje claramente que essas obras especificamente eu entendi de 30% a 40% delas. E ainda continua aquele processo de leitura tentando decifrar. A proposta do programa, a proposta de fazer esse estudo com essa abordagem aqui, me parece que possui uma conexão tanto quanto lógica com tudo aquilo que a gente desenvolve no Grupo Esmiuçando, que é efetivamente essa ideia de você pegar o todo e transformar em tantas partes pequenas quanto forem necessárias para conseguir começar a entender. E, principalmente, conseguir fazer isso em primeira pessoa, conseguir se colocar dentro dessas situações. Então, se fôssemos pegar assim, de ordem cronológica, então em ordem cronológica o estudo deveria começar. Primeiro eu vou ler o Livro dos Espíritos, que é a primeira publicação de Kardec. Depois eu vou ler o Livro dos Médiuns. Eu só vou chegar no Evangelho depois, Revista Espírita adiante. A inversão, ou esse ajuste entre partes, vai dar a oportunidade de conseguir fazer uma leitura de Kardec de um jeito mais suave. Então, imagino que esse seja o grande convite para quem está se encaixando aqui. E o principal, no começo ainda você falou, fez um pedido muito sensível a todos. O programa não vai se dedicar a ficar discutindo questões pessoais. Porque eu tenho um Gasparzinho que me acompanha. Não, não é isso. A ideia não é essa. Mas não significa que você não pode vir pedir socorro pelo WhatsApp, pedir apoio, pedir orientação. Os casos particulares vão receber
a atenção necessária da forma particular. Mas o grupo, ele vai ter essa maneira de lidar com o picadinho com relação às obsessões, dando saltos, vai lá na frente, volta, vê um conceito, me perdi, procura 1, 2, 3 outros autores que ajudam a construir a doutrina espírita na interpretação romanceada ou não. Podemos lembrar, por exemplo, de um Chico Xavier, um Divaldo, um Raul Teixeira, um Eurípides Barçanufo, um Gabriel Delany, ou Aksakoff, ou seja, lá onde for, vai ser buscada uma informação para conseguir construir um estudo palatável. Acho que essa é a beleza dessa proposta aqui, chefe. E o pior de tudo, né? O pior não, o melhor de tudo, né? O cara pega a gente de surpresa, então não dá para a gente vir aqui e fazer de conta que sabe, porque tem professor, às vezes está na sala de aula, aí o aluno joga aquela pergunta que ela está guardada na tua gavetinha de memórias, mas você não consegue acessar naquela hora, e às vezes você tem que virar para o aluno e falar assim, olha, eu não lembro a resposta agora, mas eu vou pesquisar e na próxima aula a gente volta para discutir o assunto. Isso provavelmente vai acontecer em algumas ocasiões aqui. Se a proposta é nos pegar a todos com essa ideia dessa surpresa para ter essa naturalidade, isso deve ser um outro ponto que vai tocar muito a ideia desse estudo aqui também. E até porque, Maurício, como é um programa gravado, né, e ele não vai ser ao vivo igual era o Viagem Espírita em 1862, porque quando o programa, o Viagem Espírita, que é o que nos antecedeu, foi criado, estávamos na pandemia, né? Estávamos trabalhando em casa, conseguíamos organizar os nossos horários, só que agora as coisas voltaram praticamente tudo como era antes, e o tempo ficou muito mais complexo. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos gravando na terça-feira à noite, né? Dentro do horário que nos coube. Então, os chamados vão ser assim, né? Chegar assim, ó, vou gravar daqui a meia hora, tem tempo? Vem para cá, vamos lá conversar. Então, vai ser dessa forma, nessa surpresa mesmo, né? E aí, o que você fala é muito importante, sabe, Maurício? Porque antes da gente mergulhar nos textos, a gente precisa conhecer esse autor, que é Allan Kardec, né? O nosso codificador. Ganhou esse nome, né, desde a época em que ele ainda estava na encarnação, né, o codificador, porque pegar todo o conjunto de ensinamentos que os espíritos apresentaram e conseguir organizar tudo aquilo, só que hoje, com o carinho que nós temos por ele e mergulhando na obra que ele deixou, a gente vê que codificador é uma palavra que ela não dá conta do trabalho que Kardec fez. Porque o codificador é o que organiza o código, né? E ele organiza com o jeito dele, com a estrutura pedagógica dele. Então, dizer que é um codificador é pouco para tudo que ele faz, porque ele vai fazendo uma construção desse raciocínio, né, até chegar a uma conclusão e dizer assim, obsessão é isso, é como você falou. O Livro dos Espíritos é de 1857. A edição que a gente tem hoje, mais ou menos, é a que vai ser construída, vai começar a ser publicada a partir da 4ª edição, já em 1862, por aí, né? Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse texto que a gente vai começar agora, é de 1864, 15 de abril de 64. E aí, a Revista Espírita, o texto da Revista Espírita, é dezembro de 62, a primeira parte. Então, ele escreve antes. Ele escreve durante 62, quando ele vai visitar Morzine, né? Levando em consideração que a Viagem Espírita em 1862. Então, olha o volume de informação que esse homem foi juntando com o passar dos anos, né, para conseguir, em 64, trazer esse texto tão completo sobre o que é obsessão. Tanto que ele vai pegar esse texto aqui do item 81, depois eu vou pedir que vocês façam a comparação, na última obra que ele lança, que é a Gênese, e é independente daquela discussão da 4ª edição, da 5ª edição da Gênese, tem uma discussão que teve alteração, não teve, esse ponto não teve alteração.
você vai para o final do capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, ou fluidos. No final, o último assunto é obsessões e possessões. Né? Inclusive, aqui, depois a gente vai voltar para esse texto aqui, é basicamente o mesmo texto do Evangelho. É basicamente esse mesmo texto que Kardec coloca ali pequenininho, em 3 parágrafos, só que um pouquinho maior, onde ele detalha um pouquinho mais, certo? Por quê? Porque o Evangelho é de abril de 64, a Gênese é de janeiro de 68, então teve ali mais um tempo, só que você vai ver que na essência não alterou muito. Então, nós podemos dizer que isso que está apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 81, até certo ponto, a concepção que Kardec tinha, o que ele chegou sobre obsessões. Porque se ele tivesse alterado essa concepção, ou continuado a aprofundá-la, como ele vai trabalhar isso, continua trabalhando isso na Revista Espírita, mas sem alterar a sua essência, na Gênese ele teria corrigido o que ele teria falado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por questão cronológica. Mas Kardec corrigir? Sim. Aí, Maurício, é o texto do capítulo que você lembrou muito bem, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Por que isso? Esse capítulo, primeiro, está escrito no Livro dos Médiuns. O objetivo deste capítulo é tratar a obsessão em médiuns, em pessoas que têm uma atuação mediúnica palpável, aferível, perceptível, aquelas pessoas que hoje nós chamamos são aqueles médiuns que fazem psicografias, que participam das chamadas incorporações, pela psicofonia consciente ou inconsciente, né? Os médios de cura, os médios de psicoptografia, os médios compositores, até mesmo os médios de um modo geral, esses que produzem os fenômenos mediúnicos. Tanto que ele vai falar nesse capítulo 23 de 3 tipos de obsessão, e esse tipo ele adota como elemento de caracterização para essa classificação o grau de influência que o espírito tem sobre o médium, que é a simples, a fascinação e a subjugação. E ele trata a possessão como subjugação. Ele vai deixar ali, subentendido não, vai deixar claro que a possessão ele trataria como subjugação, e não como algo à parte. E isso em janeiro de 1861, quando ele lança o Livro dos Médiuns, né? Ou a primeira edição do que veio a se tornar o Livro dos Médiuns. Porém, em 62, ele tem essa notícia sobre os possessos de Mozzini. Ele, no primeiro momento, entende que seriam subjugações, mas como a notícia corre, e a notícia era que ninguém conseguia resolver, ele achou tão curioso que ele resolve ir lá, e era longe, fica bem em cima, já perto da Suíça, um lugar lindo, sabe, assim, com montanhas, branquinhas, sabe, uma vilazinha, até hoje, eu nunca fui lá, eu vi pela internet, até hoje, muito bonito o lugar. E ele vai lá, e chegando lá, ele percebe que não era necessariamente aquilo que ele estava chamando de subjugação, e aí ele faz um ajuste. Esse ajuste, inclusive, é o que ele vai trazer aqui no item 45 seguintes, que é o final do capítulo 14, obsessões e possessões. Então, ele faz esse ajuste, ele continua construindo o seu conhecimento sobre o assunto, essa classificação que ele adota, certo? E aí, eu acho que já, até daquele ponto você até colocou, será mesmo, né? Veja, o capítulo 23 trata de obsessões em médiums, no âmbito das comunicações mediúnicas. Simples, fascinação, subjugação. Simples. Aí, conforme está no Livro dos Médiuns, o espírito interfere nas comunicações.
O espírito assume o lugar de outros espíritos. O espírito fica te incomodando para você ficar psicografando, para você ficar dando psicofonia, né? O espírito atrapalha o seu dia a dia, a sua mediunidade. Ele atrapalha a sua mediunidade. Na fascinação, o espírito consegue te enganar de tal modo que você não consegue mais distinguir a tolice da verdade. E o médium fala, o espírito fala o que quer e você acredita. O espírito fala uma fake news e você engole. E não adianta. E como é que você sabe que chegou no nível de fascinação? Porque o Maurício vai chegar para mim e dizer assim, Enzio, você não acha, né, que o que você está... As suas psicografias não estão meio assim, está viajando demais, não? Porque está saindo umas coisas, Enzio, que o bom senso não engole. E se eu não gostar, se eu ficar irritado, chateado com o Maurício, não importa a justificativa. É o primeiro sinal de que eu estou fascinado. E a subjugação é quando o espírito, além desse controle mental, esse controle das ideias, ele consegue ter um controle sobre o meu corpo. Mas veja, tudo isso dentro do âmbito da atuação mediúnica. E Maurício, então isso não se encaixa no dia a dia? Nas influências que os maus espíritos conseguem exercer sobre mim, fora da atividade mediúnica? A gente só é médium lá dentro da casa espírita, né? No mercado não é, na farmácia não é, andando na feira não tem nada disso. Os espíritos só incomodam dentro da casa espírita, eles só existem lá. Porque, pegando no âmbito da comunicação mediúnica, você pega um médium subjugado, é aquele médium que está dando comunicação mediúnica em qualquer lugar. Esse está no nível de... Mas veja, está dando comunicação mediúnica em todo lugar. Veja, essa classificação, ela diz respeito à atividade mediúnica. Mas é aquele médium que é disciplinado, que ele só dá comunicação na reunião mediúnica, certo? Ele faz tudo certinho. Então, quer dizer que ele não pode sofrer influências obsessivas fora da atividade mediúnica? E se é fora da atividade mediúnica, então, que tipo de obsessão é essa? E a pessoa que não vou eu falar que não tem mediunidade é complicado, mas ela não consegue, ela não tem a instrumentalidade para produzir fenômenos mediúnicos, como psicografia, como psicofonia, e é só a intuição, né, que é o médium intuitivo e tal, mas ele não produz esses fenômenos mediúnicos palpáveis ou patentes, como o Kardec coloca no Livro dos Médiuns, quando ele define médiuns, né, lá no item 159 do Livro dos Médiuns. A gente começa a perceber que a obsessão, ela não está relacionada só à atividade mediúnica. E o capítulo 23 é a explicação, a orientação, as diretrizes para a relação da obsessão com a atividade mediúnica. Certo? Você é advogado, você atua na área criminal, então você participa de júris. Então, você não vai estar numa atividade mediúnica no momento da sua atuação profissional. Porém, será que você nunca foi mal influenciado no dia a dia? Será que quando você está no grupo de amigos, no momento ali onde você está falando, vocês estão discutindo sobre as falhas morais de outras pessoas, que tipo de espíritos estão influenciando os teus pensamentos naquele momento? E se por acaso você gostar desse tipo de assunto, né, analisar as falhas morais de outras pessoas, e você está com os amigos, você faz isso, você chega em casa, você faz isso, você chega no seu trabalho, você faz isso, e você fica semanas e semanas somente discutindo as falhas morais de outras pessoas, a ponto de você não quer mais discutir outros assuntos e só quer discutir isso. Que tipo de espíritos estão à tua volta, alimentando essa ânsia de analisar as falhas morais de outras pessoas? Como diz na minha terra, você só passa o tempo sentando o pau nos outros.
Não tem espírito nessa hora? Então isso é simples fascinação, subjugação? Não, mas não tem uma comunicação mediúnica. E esse é que é o grande problema, Maurício. Nós pegamos a obsessão, colocamos dentro de uma caixinha, pegamos essa obsessão que Kardec maravilhosamente bem nos alerta para a atividade mediúnica, colocamos dentro dessa caixinha, e aí eu só vou dizer que estou obsidiado se eu encaixar nessa caixinha. Uhum. Você sabe quem gostou disso? O obsessor. Exatamente. Porque aí ele pega você, deixa você à vontade na sua produção mediúnica, certo? Porque aí você não vai prestar a mesma atenção ao que os bons espíritos vão falar e te influencia no teu dia a dia. Mas aí a ideia fica melhor desenhada até naquele palco da marionete. Porque a marionete, a gente pode fazer um exemplo como ela sendo obsessão. Você tem alguém que comanda as cordas e você tem o boneco a fazer os comandos que foram induzidos por outra pessoa. Perfeito. Mas quem está fazendo o comando não aparece, fica escondidinho atrás da cortina preta. Então, cria-se essa caixa e ou encaixa ali ou não é isso. Ah, então é o quê? Ah, não, então é patologia, é outra coisa. Procura um psiquiatra, um médico vai tomar piolinha. Aí, Maurício, fantástico isso. Por isso que essa pegada de vez assim, que a gente não vem com as coisas ensaiadas, aí você agora me deu o que eu precisava para... Porque o pessoal... Era essa pergunta, né? Tá, mas não ia começar pelo livro... Não deveria começar pelo livro dos médios, né? Abra aí o livro dos Espíritos. Na questão 459. O que o senhor quer? Quer que eu leia? A pergunta, lê só a pergunta. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí um detalhe para vocês todos que estão acompanhando. A palavra espíritos aqui está grafada tipologicamente com um E grande, E maiúsculo. Porque vocês vão encontrar isso escrito no livro dos Espíritos com E maiúsculo e E minúsculo. E tem uma diferença, a gente vai explicar. Então vamos lá. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele está perguntando se é na comunicação mediúnica? Não. Não, porque isso ele vai discutir no capítulo 21 dos médios. Aí ele vai discutir, ele vai questionar os espíritos sobre se existe, que eu vou pedir para você ler a questão, se existe esse tipo de influência, que os espíritos conseguem influenciar pensamentos e atos. Lê a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Traduz a palavra ordinário, Maurício. Vamos começar a ideia do ordinário pelo extraordinário. O extraordinário, aquilo que seria excepcional, que está fora da curva da regularidade. Então, de ordinário é o dia a dia. O que é comum. O comum. Aquilo que não salta aos olhos, aquilo que é o meu afazer rotineiro, ou seja, a todo tempo. Perfeito. Entenderam, pessoal, por que que nós, antes de ir lá para o livro dos médiuns, quando a gente vai falando de médiuns, essa influência nos pensamentos e atos da mediunidade, da sua atuação mediúnica, aí a gente vai para o capítulo 23. Só que reunião mediúnica geralmente são 2 horas, uma vez por semana, Maurício. Quantas horas tem a semana? Você não tem pergunta. Eu sou advogado, não sou matemática. É só pegar 24 e multiplicar por 7. Só que 24 tira 8 para dormir, sobram 16, certo? Aí você tem 8 para trabalhar, sobra 8. Pronto. Então, se eu pegar, vou pegar 16, porque tem essas influências no trabalho, e o como tem, né? Então, 16 vezes 7, menos 2 da reunião mediúnica. Quem participa de reunião mediúnica como médium, o resto, pessoal, é no livro dos Espíritos, no Evangelho e na Revista Espírita, que a gente vai encontrar as explicações, as orientações. Tudo bem? Perfeito? Eu acho que a gente pode agora, Maurício, fechar o primeiro ponto dos nossos estudos, que é a obsessão é uma condição da natureza humana, em que Kardec tratou dessa condição, separando
para a obsessão específica na atuação mediúnica, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, e alguns textos da Revista Espírita, e a obsessão no âmbito geral, de todo o indivíduo, de todas as pessoas. Inclusive, no texto lá da Gênese, ele começa dizendo exatamente assim. Deixa eu pegar aqui. Ele diz assim: os espíritos maus pululam em torno da terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Esse é o item 45, lá do capítulo 14. Essa frase, ela está aqui nesse texto da Gênese, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente chega lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é isso. Processo obsessivo é algo que acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas estão sujeitas a enfrentarem processos obsessivos. Só que aí a gente vai definir o que de fato é uma obsessão, no olhar de Kardec. Tá certo? Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente já pode deixar fechadinho aqui, é esse. Independente se você atua como médium ou não, você está sujeito a enfrentar obsessão. Deixa eu dar uma palhinha para o pessoal que vai acompanhar depois do estudo pela internet. Kardec começou a escrever a sua obra no século XIX. E naquela época se carregava toda uma tradição a respeito de linguagem, gramática, utilização de expressões com significados específicos, que com o passar dos anos, nós fomos fazendo uma mutação de interpretação. Já existe a diferença entre o francês e o português, e depois nós temos a própria evolução do português. Isso é interessante no seguinte sentido. O que a gente está querendo falar para todo mundo que acompanha, o estudo da obsessão aqui vai começar falando sobre a obsessão de forma geral, e não um apanhado específico de obsessão, como é o caso do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Mas por que isso é interessante, Maurício? É uma coisa que parece que salta aos olhos. Ah, salta aos olhos? Então tá, então vamos fazer uma brincadeira. Todos vocês que viajaram nas obras de André Luiz, deram mais ênfase ao quê? Ao romance escrito ou ao exemplo apresentado para, a partir dali, perceber a lição moral trazida por André Luiz? No que vocês deram um olhar? É mais ou menos nesse sentido assim que eu estou vendo eles apresentar essa proposta. Mas, pera lá. Então, primeiro vamos pegar obsessão. O grande. Vamos entender o que é esse bichinho. Depois, vai levando ela onde a viagem precisa nos conduzir, até chegar, provavelmente daqui a 2 anos e meio, no começo do capítulo 23 do Livro dos Espíritos, que é daí tratar a obsessão na atividade mediúnica. Acho que é mais ou menos isso que você quis dizer. Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. Porque talvez a grande consequência da gente mudar esse foco de olhar o processo obsessivo? É que muita gente diz assim, não, mas eu não tenho mediunidade, né? Não tenho mediunidade. Então, não presta atenção nesse detalhe. Eu tenho corpo fechado. Eu sei qual é o fechado. Tá? Tem uns isso também, né? Então, com isso, a gente começa a aproximar o estudo das obsessões para a pessoa que, vamos dizer assim, pessoa comum, que não é médium, que não se vê como médium, sabe? A questão dos especiais, aquela coisa dentro do centro espírita. E o assunto, você vai poder analisar o assunto como algo que faz parte da sua vida. Então, esse é o grande objetivo. Muito bem. Vamos lá, Maurício? Vamos para o Evangelho? Bora. Vamos lá. Eu te disse que eu peguei isso aqui e usei a mesma estratégia que Kardec fez para construir o Livro dos Espíritos. Eu sei que talvez algumas pessoas não saibam, mas algumas das perguntas do Livro dos Espíritos, na verdade, elas fazem parte de comunicações espontâneas ou ditados, onde Kardec fez uma pergunta e o Espírito fez uma dissertação. Depois Kardec pega esses textos e ele pinça de dentro desses textos trechos e colocou uma pergunta para facilitar o entendimento. Então, o que ele faz? Você pega um texto, às vezes você começa a ler
E quando você chega na metade, você já não lembra o que é que ficou para trás. Por que o pessoal tem dificuldade em ler Joana de Ângeles? Porque ela vai construindo um raciocínio frase a frase. Se você não entendeu a primeira frase, você não vai entender a segunda, a terceira, a quarta, não vai. Se você entendeu a primeira, não entendeu a segunda, você não entende o resto. E aí o pessoal quer ler como se estivesse lendo um texto, um romance, e não, ela é um texto argumentativo, dissertativo, perdão, é um texto dissertativo, argumentativo, onde ela vai dialogando com teóricos e trazendo esses teóricos e trazendo o conteúdo de Kardec, para que a gente possa ter essa compreensão dos aspectos, por exemplo, dentro da sua série psicológica, os aspectos psicológicos do ser humano, levando em consideração ou trazendo como elemento essencial o espírito imortal. E aí a gente precisa ter esse olhar. E Kardec, ele fez isso para construir o Livro dos Espíritos. E nesse texto aqui, pessoal, eu fiz a mesma coisa seguindo a metodologia kardeciana. Eu separei esse texto em 9 pedaços e coloquei uma pergunta para cada pedaço. A pergunta é simplesmente um chamariz para que eu perceba o que Kardec está tratando naquela parte do texto. Então, as perguntas são os seguintes. O que é obsessão? Como a obsessão se caracteriza? Quais são as características da obsessão? Porque muita gente vai achar que aquilo é uma obsessão e necessariamente não é. Quem causa a obsessão? Essa pergunta talvez seja a mais importante depois de o que é obsessão. Quem causa? Porque geralmente, Maurício, a gente tá pensando o que causa a obsessão. Aí, quando eu penso no quê, eu quero resolver o quê com outro o quê. A pessoa se diz que está obsidiada. Então, ele vai no centro espírita e diz assim, aplica um passe, faz uma prece. Então, você quer resolver uma coisa com outra coisa. E não é assim. Kardec não fala em coisas que causam obsessão. É quem causa a obsessão. Lembremos que as obsessões fazem parte das relações humanas. E não das coisas humanas, mas das relações humanas. Isso talvez seja o segundo ponto que a gente precisa amarrar. Que a gente não vai conseguir hoje, a gente só vai começar. Pessoal, lembra aí para vocês lerem antecipadamente. Item 81, capítulo das preces espíritas no Evangelho. Questões do capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, e o estudo sobre os processos de Morzine na Revista Espírita. Vai lá no Kardecpédia, se você não lembrar, vai no Kardecpédia, digita lá, processos de Morzine, aí vai aparecer e você já sabe. Se você tiver a Revista Espírita, já pega 62, 63, você vai ver lá, dezembro de 62, janeiro, fevereiro, abril e maio de 63. Já lê esses textos, tá certo? Quem a causa? Quem causa a obsessão? Como a obsessão ocorre? Qual é o tratamento? Qual é o tratamento? Aí, somente aqui é que ele vai falar quais as suas causas. Quais seus mecanismos. Como acontece o tratamento em relação ao obsidiado. Como acontece o tratamento em relação ao obsessor. Maurício, você sabe quais são as características essenciais para um bom doutrinador? Dialogador. Eu gosto mais da palavra dialogador. Chico gostava da palavra. Não sei dizer quais seriam as características essenciais. Pois aqui nesse texto ele fala. No texto, no prefácio do 81... Exatamente. Ele diz quais são. São duas características. Está aqui. Vamos chegar lá. E aí depois tem a observação de Allan Kardec. Eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Certo? 7 pontos. Vamos começar. Primeira pergunta que a gente tem que responder. O que é obsessão?
Você pode ler a primeira frase, Maurício? Do prefácio? Sim, sim, sim. Acompanha aí, pessoal, acompanha. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Prece pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ponto. Primeira frase. Repete. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Perfeito. Então, aqui nós já temos agente causal, agente... Como é que é o nome? Agente causal e vítima? Não. Tem uma patologia e o doente. Seria mais ou menos isso, mas... Mas, peraí. Então, quer dizer que o espírito mau é o agente causal? Não. Segura aí. Aqui, ele está mostrando. Obsessão é a ação persistente. Então, vamos lá. O que é uma ação persistente, Maurício? Vou dar um exemplo de uma ação persistente, Maurício. O senhor não quer melhorar o seu plano de internet? Temos uma promoção da operadora BIM. Operadora BIM, escura, né? Morta, né? A operadora BIM, escura e morta, tem uma proposta maravilhosa para o senhor. Liga 5 vezes de manhã, 5 vezes de tarde, 5 vezes de noite, você bloqueia, aparece outros números. Um ano depois você ainda está bloqueando número e aparece número novo, aquilo se reproduz mais do que sapo na beira da lagoa, né? E você sabe, né? Então, isso é uma ação persistente? Isso é uma ação persistente. Perfeito. Ligar uma vez ou outra, só vou considerar persistente depois que eu disser não muitas vezes e a pessoa ainda está insistindo, mesmo que ela ligue eventualmente, né? Eu até poderia, assim, agora, assim, como eu vim de convidado enxerido no meu tempo de estudar e ler muita coisa, eu vou começar a largar umas fogueiras para você se queimar também, tá? A gente está tentando apresentar uma ideia aqui de que essa persistência teria uma limitação temporal, como foi o caso que você apresentou da ligação da operadora BIM. Escuro. Agora, considerando que o espírito é imortal e que existem várias encarnações e reencarnações, essa persistência, imagino eu, não deva ser algo que necessariamente eu deva alocar num período de tempo durante a existência presente. Ah, não, eu estou sofrendo obsessão só aqui agora, acabou, isso aqui está resolvido. Então, pera lá, quando eu vejo esse persistente aqui, eu estou expandindo um pouquinho mais esse aspecto. Estou errado? Perfeito, inclusive ele vai tocar nesse assunto, naquele ponto lá próximo ao final, né? Quais as suas causas, certo? Porque ele primeiro vai definir quais são os agentes causais, né? Porque ele vai dizer que a causa efetiva da obsessão é um agente, é uma pessoa, é um ser. Mas quais as motivações? Eu até poderia modificar essa pergunta e quais as suas motivações? Isso seria até melhor do que quais as suas causas. Então, eu vou corrigir essa pergunta. Quais as suas motivações? Tá? Mas é perfeito. Sabe por que eu vejo assim também, Andy? A minha profissão me deu a oportunidade de me deparar com situações sui generis, em que determinadas pessoas, em algum momento da vida, tomaram uma atitude que contraria toda a sua história de vida. Aí, em virtude dessa atitude, nesse momento específico, ela passa por um processo restaurador, definido pela legislação que nós temos no mundo, nas leis dos homens, se reinsere na sociedade e passa mais um tempo, novamente ela vem e comete um ato que não está na regularidade da vida dela.
Dois momentos diferentes, dois atos extremamente parecidos e duas coisas que fogem a tudo aquilo que é a personalidade dessa pessoa. E a hora que você vai conversar com ela, consegue te explicar claramente assim, olha, não sei dizer o que aconteceu. É possível que tenha sido uma obsessão? Se foi um fato aqui e outro fato aqui, ela é persistente, não tem essa janela no meio do tempo, aí, entre um e outro? Eu não vejo essa persistência como algo que tem a acontecer de minuto em minuto, ou de hora em hora, eu não vejo essa janela. Eu vejo a persistência como? Haverá uma frequência. E dessa frequência surgirá um efeito negativo, um efeito... vou usar a palavra patologia, porque ela dá a ideia próxima da questão da doença. E o doutor vai chamar a atenção da gente depois. Isso. Vai puxar a orelha da gente depois. Então, mas o seu raciocínio está perfeito. A gente vai mergulhar nessas especificidades à medida que a gente mergulhar, inclusive, nas questões do livro dos Espíritos. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar essa aqui é essa ação persistente, que não é necessariamente fechada dentro de um espaço de tempo, né? Eu até estava dando exemplos assim, o cara todo ano liga para mim, mesmo já tendo há 10 anos, venho dizendo, eu não quero, e todo ano o cara liga para mim, certo? Uma vez por ano. Isso é persistência. Então, a gente tem que observar esse sentido, certo? Esse sentido. Porque tem obsessor inteligente, eu vou brincar aqui, eu sei que eles vão ficar bravos comigo, né? Tem um obsessor inteligente, tem um obsessor burro, né? E tem o obsessor. Né? Cuidado com a lição para eles, tá? Eu já fiz isso, né? Em outros momentos. O obsessor burro é aquele que deixa escrachado que ele está bagunçando sua vida. Né? O obsessor inteligente, ele é imperceptível. Por isso que no capítulo 23, ele é muito claro, porque na atuação mediúnica fica perceptível para quem está prestando atenção. Mas fora da atuação mediúnica, essa atuação do obsessor, ela só vai ser perceptível quando ele já se sente muito confortável. Muito confortável. Igual o genro, né? O genro, ele começa... Tem uns memes, né? Tem uns vídeos engraçados nas redes sociais, né? Ele chega sentadinho, quietinho... Depois ele está sentado no sofá com as pernas abertas, assim, sem camisa, só de cueca. Quer dizer, já se sente tão à vontade que... Né? Então, esses detalhezinhos que a gente vai aqui conversando para ter essa construção do raciocínio que Kardec vai nos apresentando. Então, o primeiro ponto é uma ação persistente. Ação. Que pode ser perceptível ou não, tá certo? O obsessor burro, ele deixa perceptível. O obsessor inteligente, imperceptível. Tá? Que é um espírito mau. Aí aqui, Maurício, acho que a gente vai até o final. Estamos com 1h08 de programa. São 90 minutos. Acho que aqui a gente não vai nem chegar no indivíduo. Mas vamos lá. O que é um espírito mau? Você tem acompanhado os estudos que nós estamos participando todas as segundas-feiras, aí fica o convite para a turma, a partir das 19h30 até às 21h, pelo canal Esmiuçando Allan Kardec, estudo do Livro dos Espíritos, da terceira parte do Livro dos Espíritos, e nós estamos ali nas primeiras questões. Os programas ficam gravados, transmitido ao vivo, mas ficam gravados, e nós estamos nas questões iniciais ali, que tratam exatamente da ideia do bem e do mal. Nós confundimos, isso é natural, né, pela nossa condição de encarnados, pelo nosso ainda estarmos bem mergulhados na carne, que bem é o que é prazeroso, e mal é o que é sofrido, o que é difícil. Em O Livro dos Espíritos, que é a nossa referência filosófica, a nossa referência de ideias, né, a nossa referência de pensar, mostra que bem e mal não têm relação com prazer ou desprazer. O bem e o mal têm relação com o cumprimento ou não das leis divinas, em todos os seus aspectos.
né? Os aspectos das leis do mundo material e os aspectos das leis do mundo moral. O bem existe quando a lei é aplicada, quando se cumpre a lei. O mal existe quando a lei não é aplicada. Essa seria a lógica. Então, um bom espírito, um espírito bom, é aquele espírito, encarnado ou desencarnado, que no seu dia a dia, na sua conduta aparente ou íntima, ele expressa a aplicação da lei divina. O espírito mau é aquele que, no seu dia a dia, na sua expressividade, transgride as leis divinas. Então, é muito importante que a gente observe isso, porque, vamos aqui, Maurício, aquele exemplo de, você é uma pessoa que gosta de analisar as fragilidades morais de outra pessoa. Você gosta de sentar o pau nos outros. Vamos falar bonito. Analisar as fragilidades morais dos outros, tá? Jesus nos disse que uma das virtudes cristãs que estão na base da educação moral espírita é a da compreensão. Inclusive, os capítulos 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisa essa virtude, a compreensão. E aí, se a lei estabelece que devemos compreender o outro, independente do que o outro faça ou deixe de fazer, porque entre o que ele faz e deixa de fazer, e entre eu compreender e não compreender, né, uma coisa não está vinculada à outra. Certo? Porque eu compreender ou não compreender, sou eu. Ele fazer ou deixar de fazer, é ele. Agora, o fazer ou deixar de fazer não pode influenciar a ponto de que eu não cumpra a lei. Porque sou eu que não estou cumprindo, eu não posso culpá-lo. Tá? Essa é a lógica que a educação moral espírita, que é a educação moral cristã, nos apresenta, por exemplo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ou em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Quando você está analisando as fragilidades morais do outro, salvo para que você, ao fazer isso, você use isso como seu elemento pedagógico, porque aí sim, você está fazendo isso para você aprender, né? Poxa, o Maurício está fazendo isso errado, tá fazendo, olha o erro que ele está cometendo. Eu paro, eu não divulgo isso para ninguém, questão 963 do Livro dos Espíritos, 963, né? 963? Não é 963, não. Acho que você me lembrou, é 903. É 903 e 904. Deve-se divulgar o mal dos outros, né? Acho que é 903, 904. Não estou lembrando agora, mas a pergunta é essa: deve-se divulgar o mal dos outros, né? Então, se é para que eu aprenda, ou melhor, divulgar nunca, é falta de caridade. Agora, se eu estou conversando com o Maurício sobre uma fragilidade moral de um companheiro, para que nós aprendamos e nós não venhamos a fazer isso, tudo bem, mas eu não estou divulgando. Divulgar é falta de caridade. A resposta é muito clara nisso. Isso é falta de caridade. Se eu estou analisando as fragilidades morais de alguém só para analisar ou para dizer que eu não faço, que eu sou melhor do que o outro, eu estou transgredindo a lei. Nessa hora, eu sou um espírito mau. E se eu insistir que o Maurício pense como eu penso, e supondo que eu esteja desencarnado e o Maurício encarnado, e eu ficar insistindo que ele pense como eu penso, insistindo, ação persistente de um espírito mau. O Maurício vai estar tendo aí um ponto fantástico, Maurício. O Maurício vai sentir alguma coisa ruim? Não, porque o Maurício concorda com a minha opinião. Inclusive, ele vai ficar muito feliz porque eu estou ajudando ele a ter mais ideias sobre a fragilidade moral dos outros. O Maurício vai ter alguma sensação física ruim? Não. O Maurício vai ficar feliz porque está tendo ideias fantásticas sobre aquilo? Claro que ele vai ficar feliz. Acho que agora fica fácil de entender a relação entre prazer e mal. Acho que tem uma outra pinceladinha. Claro, vamos lá. Normalmente, nós gostamos de interpretar o sentido de determinadas palavras de acordo com o nosso gosto.
e não de acordo com ela precisa ser efetivamente empregada. Você tem um exemplo que já usou várias vezes, que é a expiação lá, o tornar casto, castigo. Castigo. Então, hoje, quando a gente usa a palavra castigo, a gente está falando de punição, de reprimenda. Você, uma vez, precisou procurar o sentido originário da palavra castigo para entender Allan Kardec, e aí um professor de francês lá do século XI te falou assim, olha, castigo vem de casto, tornar casto, a ação de, através de determinada coisa, a pessoa se purificar. Beleza. Mal. Nós, quando pegamos a palavra mal, a gente toma ela como o antônimo de bom. Aí cria-se a relação entre bom e mal, não é nem bem. Né? Não dá nem para falar bem e mal, não dá nem para pegar a doutrina maniqueísta para utilizar como base de aplicação. E aí a coisa vai ficando mais complicada porque a gente se apropriou de um sentido. Eu quis dar à palavra mal um sentido. Bom, então se eu estou querendo começar a estudar e a entender coisas que eu já li muito, mas até hoje elas não me parecem claras, eu preciso fazer algo novo. Uma dessas coisas novas, qual é a aplicação desta palavra espírito mal dentro da codificação? Espírito mal é o malvado? É o espírito que só faz maldade? Não, tem nada a ver com isso. Espírito mal. Então, vocês procurem dentro da obra kardeciana cumprir ou não cumprir as leis divinas. Aí você vai ter o referencial do bem e a consequência para isso, que daí vem a graça, e você terá a definição do mal. Por quê? Porque não adimpliu voluntariamente as leis divinas, violou, infringiu-as, foi contra. Aí a gente começa a ver a ideia de, poxa, então eu pensava que espírito mal era só aquele que chegava perto de mim para me fazer mal. Não, não é esse, não. A ideia do obsessor não é essa. O obsessor quem é? É o espírito que infringe a lei divina. Espírito mal é esse? Esse é o espírito mal. Não. E ele será obsessor se ele fizer isso de forma persistente. Se não houver persistência, ele pode ser abusador. Não é obsessão. É parceiro de final de semana. Isso. É um parceiro de final de semana. Mas, Maurício, eu não aprendi assim, Maurício. Me ensinaram, não foi assim que eu aprendi. E eu não li no livro do médium fulano e tal, que não era assim. Espírito mal é o bicho ruim, aquele que quer fazer mal para mim. Mas de onde você está tirando isso? Você me ajuda? Para a gente mostrar a fonte? Questão 630. Estava com ela aberta aqui até agora. 630 aqui. Sim. Então, aqui a gente já vai falar de o bem e o mal. Então, o mal com L, né? Aqui, ele está falando do mal com U, então é o bom. Então, o espírito bom faz o bem, cumpre a lei. O espírito mal faz o mal. O espírito mal com U faz o mal com L, né? Então, lê aí a pergunta. Questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal, com L, bem contra mal? Contra o mal. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Ponto. O homem bom faz o bem. Faz tudo o que é conforme a lei de Deus. Deus. Ponto. Esse é o homem bom. Bom. Ou, como Kardec vai chamar, o homem de bem. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la.
Então, voltando lá para 81 do prefácio. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau. Tá. Quem faz o mal? Quem infringe a lei divina. Perfeito. Perfeito. Mas, Êngio, lá onde me ensinaram era assim, assim, assim. Nós até entendemos, respeitamos o ensinamento que você tem, nós não queremos desconstruir as suas verdades que você já consagrou na sua cabeça. Só estamos te dando uma nova via de acesso para tentar entender aquilo que, com tudo isso que você já possui hoje, não conseguiram entender. E nós também não, a gente ainda está aprendendo, né? Exatamente. E aí chega num ponto, né, já caminhando para o nosso final, estamos com 1h20 de programa, quando a gente traz aqui que Kardec fala desta forma e você aprendeu de uma forma diferente, isso não quer dizer que você aprendeu errado, certo? Errado é o número 2 significam 2 unidades e você diz que não são 2, são 3. Então vamos contar. 1, 2, 2, você está dizendo que são 3, isso aqui está errado, ok? Agora, se a pessoa diz, aqui tem uma dupla, e o outro está dizendo, não, aqui tem 2, são 2 formas diferentes de ver a mesma coisa. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, Maurício. Esse exemplo eu gosto dele, então já trabalhei em outros momentos. Eu dei aula na cidade de Medianeira, lá no Rio Grande do Sul, cidade chamada Medianeira. Numa escola confessional chamada Nossa Senhora de Medianeira. Aula para 3ª série, eu dava aula de História e Geografia. E dentro do conteúdo de geografia, nós íamos falar sobre as características geográficas do Rio Grande do Sul. Dentro das características geográficas do Rio Grande do Sul, tinha um subtema clima. Né? E todo gaúcho sabe que o inverno começa quando o vento minuano sopra. Quando o minuano sopra, dependendo do nível de nervosidade dele, é o nível do frio, né? E o vento minuano vem do onde? Vem do minuano. E o minuano é onde? Do sul. Então, de onde vem o vento minuano? Vem do sul. Eu expliquei isso para os meninos, tal, 3ª série, tá? Expliquei, tá. Na prova, eu coloquei a pergunta, né? Porque é isso que eu precisava ter essa referência. De onde vem o vento minuano? Aí, fui corrigir as provas, uma criança colocou assim, o vento minuano vem do outro lado do coqueiral. Aí eu, mãe de Deus, da onde essa criatura tirou isso? Vai saber onde que está o coqueiral em relação a ele. Aí eu parei, cheguei ali, né? Porque eu, como professor, eu faço a avaliação, eu corrijo a avaliação na chamada pedagogia do acerto, e não na pedagogia do erro. A nota é pelo que ele acerta, e não pelo que ele erra. Né? Aí eu cheguei para a supervisora e disse assim, me diz uma coisa, se eu disser que tal coisa está vindo do coqueiral, faz sentido para você? Porque eu morava em outra cidade, eu morava em Sobradinho, né? Aí eu disse, não, coqueiral é o bairro que tem aqui do lado, depois da RS, né? Tinha uma RS. Do outro lado aqui da RS. Eu disse, é um bairro aqui? É. Assim, tá. Tem um mapa de Medianeira aqui? Tem. Aí peguei um mapa, no todo mapa tem os pontos cardeais, o coqueiral é o bairro que fica no sul de Medianeira. A resposta do menino estava certíssima. O vento minuano veio do outro lado do coqueiral. Estava certa. Ele só falou de uma outra forma. Era um outro olhar. Então, quando eu trago o olhar de Kardec, é porque eu entendo que esse olhar é o mais claro, é o mais objetivo, e o que faz com que nós tenhamos uma relativa certeza e confiança na análise dos fenômenos. Isso não quer dizer que o olhar de outros, porque o que vai acontecer é que Kardec, ele não se baseou só na experiência dele, ele se baseou na experiência de análise do fenômeno. E nós, médios, muitas vezes explicamos os fenômenos que acontecem conosco baseado na nossa experiência. Se você chegar para um médium, um psicólogo, e dizer assim, como é que acontece a psicografia? Ele diz assim, acontece assim.
Se você chegar para outro médium psicólogo, como é que acontece a psicografia? Ele vai dizer, acontece assim. E Kardec traz uma base para que eu possa ter uma compreensão segura sobre a psicografia. Eu amo Ivone do Amaral Pereira, porque quando pergunta a ela, como é que, no livro Recordações da Mediunidade, e ela responde isso também numa entrevista, que inclusive tem no YouTube. Como é que acontece a psicografia? Ela disse, comigo acontece assim. Perguntaram para o Divaldo, como é que acontece a psicografia? Ele, comigo acontece assim. Quer dizer, quando a pessoa diz comigo, ela está dizendo, olha, o fenômeno que acontece comigo acontece assim. Ele está dizendo que o fenômeno da psicografia é assim? Não. Então, são médios muito responsáveis na hora de explicar. Agora, o Divaldo diz, a Ivone diz, comigo acontece assim. O que é que as pessoas que não analisam com mais atenção vão entender? Que a psicografia acontece daquele jeito. Aí só que acontece com o Divaldo e com a Ivone, com o Enzio não. Aí o Enzio é médium psicógrafo, só que ele não acredita que é porque o referencial que ele tem de certeza teórico é de médios que psicografam diferente. E Kardec me traz a base para eu ter uma compreensão do fenômeno, não do médium, daquele indivíduo, mas a base para uma compreensão que me dá a compreensão, perdoe a redundância, que me dá a compreensão do fenômeno como um todo. Aí, a partir disso, eu vejo a especificidade de cada pessoa. É muito importante que a gente tenha isso. Por isso que a gente parte de Kardec e não deste ou daquele autor, porque vai trabalhar a partir do ponto de vista dele. Eu gosto do Henrique Miranda, e eu acho que o Maurício também está aprendendo a admirar muito esse autor, porque ele respeita esse critério. Né? Ele respeita esse, é o olhar daquele personagem, daquele médium, daquele pesquisador. E ele aproveita esse olhar para o conjunto do fundamento teórico do que ele está estudando. Muito bem, Maurício. Me ocorreu uma ideia aqui, só para fermatar. Manda. Quem está vendo esse vídeo depois aí, eu vou traduzir tudo isso que o Enzio diz em uma palavra, uma frase curta. Reunião de condomínio, discutir se é bolacha ou se é biscoito. A proposta aqui não é essa, simples assim. Não é afrontar a sua maneira de estudo que você já teve. É, de repente, só fazer uma abordagem diferente, com outro plano, com uma outra forma de brincar, né? Porque, como ele acabou de falar, Ivone, eu produzi assim. Divaldo, eu assim. Chico, eu assim. E daqui a pouco você vai encontrar outros aí que falam assim, eu não tenho nada daquilo e escrevo também. Então, quando você estiver estudando obsessão, você vai encontrar vários autores falando de maneiras diferentes. E o termo obsessão, ele também pode ser encontrado em outras áreas do conhecimento ou até em outras religiões, com outras matrizes, não necessariamente ocidentais, com outras palavras para tentar designar o mesmo fenômeno. Acho que é só isso para arrematar. Perfeito. Muito bem, pessoal. Olha que nós não finalizamos a primeira frase. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Nós não falamos do exerce, do exercer. O que esse verbo significa, né? Sobre um indivíduo. Isso aqui a gente vai deixar para o nosso próximo programa, tá? A gente vai dar é o tempo de você mergulhar nesses textos. Prefácio, item 81, capítulo 28 do Evangelho. Capítulo 9, questões 456 a 488A, eu acabei de conferir, né, do Livro dos Espíritos, e o texto sobre o estudo dos processos de Morzine, Revista Espírita, dezembro de 62, janeiro, fevereiro, abril e maio de 63. Então, mergulha nesses textos, que nós vamos mergulhar neles e juntos. E vocês viram que, mesmo ofegando essas questões, quantas questões do Livro dos Espíritos nós já olhamos hoje? Porque nós vamos fazer esse bate-bola dentro do conteúdo kardeciano, indo e voltando, para entender toda essa construção. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Então, na próxima sexta-feira, estaremos novamente com vocês. Então, gostaria de agradecer à Web Rádio Estação da Luz, por nos ceder esse espaço para esse estudo, agradecer ao Maurício,
que tão gentilmente aceitou o desafio de vir para cá, assim, sem poder ter estudado, e é essa a ideia, para a gente conversar, para a gente bater bola, tá? E agradecer aos parceiros que também estão transmitindo, e agradecer a você. Dúvidas, manda pelo WhatsApp, o Tavares vai repassar para a gente. Questões pessoais, a gente trabalha no particular, questões de teoria, de discussão desse conteúdo, a gente traz para cá para comentar. Então, pessoal, um grande abraço. Maurício, valeu. Como diz você, um cheiro no core. E para você, um grande abraço, pessoal. Até a próxima.